O que você descobriu sobre um estranho que fez você pensar que estava lidando com um assassino em série? Meu amigo Tristan me ligou em pânico, na manhã de sábado, implorando para que eu o ajudasse a se mudar do apartamento enquanto seu colega de quarto estava no trabalho. Quando cheguei lá, Tristan já estava jogando roupas em sacos de lixo. Ele me avisou que seu colega de quarto, Oscar, tinha se tornado violento recentemente, e o último colega que tentou sair acabou com a mandíbula quebrada. Começamos a carregar caixas rapidamente, levando-as para minha caminhonete. Tristan ficava checando o estacionamento à procura do sedã azul do Oscar. Por volta das 14 horas, já tínhamos embalado a maior parte do quarto quando Tristan agarrou meu braço com força. O carro dele acabou de chegar, disse ele com o rosto ficando branco. Oscar deveria estar no trabalho por mais 4 horas, mas lá estava ele, estacionando atrás da minha caminhonete, bloqueando nossa saída. Corremos de volta para o apartamento e Tristan trancou a porta com as mãos trêmulas. Passos pesados subiram as escadas e pararam do lado de fora. A maçaneta girou lentamente, testando a tranca. Ficamos paralisados na sala de estar. Os passos se afastaram, depois voltaram, seguidos de 3 batidas suaves. Tristan, sei que você está aí, amigo. Vi todas aquelas caixas na caminhonete, disse a voz do Oscar calma demais. Tristan não respondeu. Abre a porta. Devíamos conversar sobre isso como adultos. Como Tristan permaneceu em silêncio, o punho do Oscar bateu na porta com tanta força que a moldura tremeu. Abre essa porta agora! Ouvimos chaves tilintando enquanto Oscar encontrava a certa. A porta se abriu e Oscar ocupou o batente. 1,90 m, forte como se comesse concreto no café da manhã, vestindo um macacão de trabalho. Seu rosto estava vermelho, com uma veia saltada na testa. Indo a algum lugar? Perguntou, entrando e trancando a porta atrás de si. Tristan tentou explicar que encontrou um lugar mais perto do trabalho, mas Oscar o interrompeu, avançando lentamente em nossa direção, com as mãos cerradas. Você acha que pode simplesmente ir embora? Eu dei um passo à frente, dizendo que estávamos apenas levando coisas para um depósito, mas Oscar virou-se para mim. Quem te perguntou? Oscar pegou uma caixa e a virou, pratos se espatifando, depois outra, livros se espalhando pelo chão. Ele chutou o laptop do Tristan contra a parede, onde ele rachou. Sabe por que você está realmente indo embora? Disse Oscar, ficando cara a cara com Tristan. Por causa do que aconteceu com sua irmã. Deixe ela fora disso, disse Tristan, com a voz tremendo. Ela gostava da atenção, continuou Oscar com um sorriso doentio. Seguindo-a por aí, perguntando sobre a vida dela. Ela praticamente pedia por isso, usando aquelas roupas apertadas. Você a deixou tão desconfortável? Ela foi embora 3 dias antes, gritou Tristan. Eu estava sendo amigável. Não é minha culpa se ela é tensa, disse Oscar, dando um passo mais perto. Talvez eu deva visitar ela, me desculpar pessoalmente. Memorizei o endereço dela daquele pacote que ela recebeu. O rosto de Tristan ficou pálido. Fique longe dela. Ou o quê? Vai chamar a polícia? Oscar riu. Com o quê? Prova de que fui gentil com sua irmã? Peguei meu celular para ligar para o 911, mas Oscar o arrancou da minha mão, jogando-o sob o sofá. Sem celulares. Tristan tentou correr para a porta, mas Oscar o pegou, puxando-o para trás e empurrando-o contra a parede, com a mão no peito dele. Você não vai a lugar nenhum. Agarrei o braço do Oscar, mas ele me deu uma cotovelada nas costelas, tirando meu fôlego. Oscar pressionou Tristan com mais força contra a parede. 3 meses de aluguel, disse Oscar entre dentes. Você me deve por quebrar o contrato. Tristan engasgou que só estava lá há 2 meses, mas a outra mão de Oscar foi para sua garganta. 3 meses ou você não sai. Oscar se aproximou. Sua irmã é bem bonita, aliás. Os olhos de Tristan se arregalaram de pânico, lutando mais contra o aperto de Oscar. Peguei um cinzeiro pesado da mesa de centro. Solta ele! Foi quando ouvimos sirenes ficando mais altas. O aperto de Oscar afrouxou e Tristan engasgou. Os vizinhos chamaram a polícia. O rosto de Oscar ficou roxo enquanto as sirenes se aproximavam. Ele empurrou Tristan mais uma vez, depois recuou. Isso não acabou. E diga à sua irmã que mandei um oi. As sirenes estavam a 1 quarteirão de distância. Oscar correu para fora e ouvimos seu carro sair cantando pneus enquanto a polícia chegava. Tristan deslizou contra a parede, segurando a garganta. Os policiais pegaram nossos depoimentos, mas disseram que, sem ferimentos visíveis, não podiam fazer muito. Eles nos ajudaram a carregar minha caminhonete. Dirigimos para o novo lugar do Tristan em silêncio. Perguntei o que tinha na caixa que Oscar pegou. Tristan disse, só papéis, nada insubstituível. Carregamos caixas até o apartamento no 3º andar por 1 hora, sobressaltando-nos a cada porta de carro. Finalmente, tudo estava dentro, e desabamos, exaustos. Tristan me agradeceu e se desculpou por me envolver. Ele pegou o celular para avisar sua irmã sobre as ameaças do Oscar, mas ela não atendeu. Ele deixou um correio de voz dizendo que era urgente, para ligar de volta imediatamente. Abri uma caixa rotulada panelas, para ajudar a desembalar e congelei. Em vez de utensílios de cozinha, estava cheia de joias femininas, emaranhadas, cobertas de manchas escuras como sangue seco. Por baixo, havia carteiras de motorista. Pelo menos 1 dúzia de mulheres diferentes. Uma delas foi reportada como desaparecida há 3 meses. Eu a vi no noticiário. Outra há 6 meses. Outra há mais de 1 ano. As mãos trêmulas de Tristan puxaram um chaveiro com 20 chaves, cada uma etiquetada com endereços em letra caprichada. No fundo havia um caderno, páginas com as rotinas diárias de mulheres na caligrafia do Oscar. Que horas saíam para o trabalho, onde almoçavam, quando voltavam para casa, se moravam sozinhas. A última entrada era de ontem, sobre a irmã do Tristan. Cada detalhe sobre a rotina dela em casa, o prédio onde morava, a cafeteria que frequentava, que horas corria sozinha naquele parque que Oscar mencionou. Tristan ligou para a irmã novamente, mas foi direto para o correio de voz, como se o celular dela estivesse descarregado. Peguei a caixa do Oscar por engano, ele sussurrou, encarando o nome da irmã no caderno do Oscar. Agarrei seu braço e disse que precisávamos ligar para o 911 agora, mas ele só ficou olhando para o nome dela naquele caderno. Suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia segurar o celular, que caiu no chão. Percebi que precisávamos documentar tudo antes de tocar em mais alguma coisa, porque isso era evidência de múltiplos assassinatos. Minhas mãos não estavam muito mais firmes enquanto pegava meu celular e começava a tirar fotos de cada página daquele
caderno. O clique da câmera soava alto demais no apartamento silencioso, e eu continuava olhando para a porta, esperando que Oscar rompesse a qualquer segundo. Cada página tinha rotinas de mulheres diferentes, escritas na letra caprichada dele, com horários, locais, e se tinham colegas de quarto ou moravam sozinhas. Fotografei cada carteira de motorista espalhada na mesa de centro, tentando não pensar que essas mulheres provavelmente estavam mortas. As joias estavam emaranhadas em grupos com aquelas manchas marrons escuras que só podiam ser sangue seco. Tristan pegou seu celular e tentou ligar para a irmã novamente, mas foi direto para o correio de voz como antes. Ele deixou outra mensagem, implorando para que ela ligasse imediatamente e ficasse em algum lugar seguro. Continuei tirando fotos enquanto ele andava de um lado para o outro na sala, puxando o cabelo e murmurando sobre o cronograma de corrida que Oscar escreveu. Sua irmã sempre corria a mesma rota naquele parque às 6 da manhã, e Oscar sabia exatamente onde e quando. Tristan estava começando a hiperventilar, dizendo que precisávamos avisá-la agora, mas ela não atendia o celular. Decidi que íamos direto para a delegacia, em vez de esperar que viessem até nós. Não podíamos perder tempo quando a irmã dele poderia estar em perigo imediato, e Oscar poderia perceber que tínhamos sua caixa. Coloquei o caderno de volta na caixa junto com as carteiras e joias, tentando não mexer mais do que já tínhamos. Tristan pegou suas chaves, mas suas mãos tremiam demais para dirigir. Então eu as peguei, e corremos para o estacionamento. Fiquei procurando o sedã azul do Oscar enquanto entrávamos no carro do Tristan e saíamos para a rua. Durante o trajeto, verificava os retrovisores constantemente enquanto Tristan deixava mensagens de voz cada vez mais frenéticas para a irmã. Cada carro azul fazia meu coração disparar. E eu fiz 3 rotas diferentes, virando aleatoriamente para garantir que ninguém nos seguia. Tristan dizia que Oscar ia matar sua irmã e que deveríamos ter chamado a polícia do apartamento. Lembrei-o de que tínhamos a evidência e estávamos quase na delegacia, mas ele não estava mais ouvindo. Ele rolava pelas redes sociais da irmã, procurando qualquer sinal de que ela havia postado hoje, mas a última atualização dela foi de ontem de manhã. A delegacia ficava a apenas 15 minutos, mas pareceram horas, comigo verificando cada retrovisor e Tristan ficando mais em pânico. Estacionamos no estacionamento de visitantes e peguei a caixa enquanto Tristan praticamente corria para a entrada. No saguão, o sargento da recepção olhou de seu papelada com aquela expressão entediante que policiais sempre têm. Disse a ele que encontramos evidências de múltiplos assassinatos e precisávamos falar com um detetive imediatamente. Ele começou a dizer algo sobre preencher um relatório, mas peguei meu celular e mostrei as fotos que tirei. Sua expressão mudou completamente quando viu as joias manchadas de sangue e as carteiras de pessoas desaparecidas na minha tela. Ele pegou o telefone e chamou um detetive, enquanto nos dizia para sentar e não tocar em mais nada na caixa. Em minutos, o detetive Kenji Yamada passou pela porta de segurança, usando um terno cinza e parecendo calmo demais para o que estávamos prestes a contar. Ele se apresentou e pediu que fôssemos para salas de interrogatório separadas para tomar nossos depoimentos. Fui com um policial enquanto Tristan foi com o Yamada. Eu podia ouvir a voz do Tristan ficando mais alta através da parede, enquanto ele descrevia as ameaças do Oscar sobre sua irmã. O policial que tomou meu depoimento anotou tudo, mas eu podia vê-lo acelerando quando descrevia encontrar a caixa e o que estava dentro. Após cerca de 20 minutos, Yamada veio me buscar e nos levou ao seu escritório na divisão de detetives. Ele disse que já havia ordenado uma verificação de bem-estar na irmã do Tristan e unidades de patrulha estavam indo para o apartamento dela agora. Outro policial usando luvas veio documentar nossa evidência, e Yamada explicou que precisavam estabelecer a cadeia de custódia para tudo que tocamos. Ambos assinamos declarações detalhadas sobre encontrar a caixa e como lidamos com cada item antes de trazê-la aqui. Yamada tirou fotos dos hematomas começando a se formar no pescoço do Tristan, onde Oscar o agarrou antes. O detetive nos avisou para não contatar Oscar sob nenhuma circunstância ou voltar para qualquer um dos apartamentos. Ele disse que Oscar talvez ainda não soubesse que tínhamos sua caixa e precisávamos manter isso assim pela segurança de todos. Ele nos deu seu número direto e disse para ligar imediatamente se víssemos Oscar ou lembrássemos de algo mais sobre seu comportamento. Tristan perguntou se eles iam prender Oscar agora, mas Yamada disse que precisavam verificar as evidências primeiro e construir um caso sólido. Eu podia dizer que Tristan queria discutir, mas o puxei de lado e disse que devíamos deixar os policiais fazerem seu trabalho. Yamada disse que estávamos livres para ir, mas para permanecermos disponíveis e manter nossos celulares ligados o tempo todo. No caminho, Tristan disse que precisávamos de celulares novos porque Oscar poderia saber nossos números de quando eram colegas de quarto. Dirigi até uma loja de eletrônicos onde compramos 2 celulares pré-pagos e imediatamente programamos o número do Yamada em ambos. Depois fomos a uma loja de ferragens e pegamos alarmes básicos para portas para o novo lugar do Tristan, embora ambos soubéssemos que não parariam alguém como Oscar. Estávamos ambos nervosos a cada carro que passava e Tristan continuava tentando o celular normal da irmã entre as paradas. De volta ao apartamento dele, instalamos os alarmes na porta e nas janelas enquanto esperávamos notícias sobre a irmã. Tristan não conseguia ficar parado e ficava andando da sala para a cozinha, checando o celular a cada poucos segundos. Por volta das 20 horas, meu celular tocou e era Yamada ligando com uma atualização sobre a verificação de bem-estar. Ele disse que os policiais foram ao apartamento da irmã, mas não havia ninguém em casa e nenhum sinal de entrada forçada. A incerteza era pior do que saber que algo ruim aconteceu, porque não tínhamos ideia de onde ela estava ou se Oscar já a havia alcançado. Tristan começou a andar pelo apartamento obsessivamente, checando ambos os celulares e olhando pela janela a cada poucos minutos para o carro do Oscar. Ele parou no meio do passo e agarrou meu braço com tanta força que quase derrubei meu café. Ele pegou o celular e começou a digitar rápido, dizendo que sua irmã guardava uma chave reserva em uma daquelas pedras falsas perto da porta. Ele enviou a mensagem para Yamada e em talvez 3 minutos, o detetive ligou de volta, dizendo que já havia contatado os policiais locais para checar novamente com essa informação. Ficamos sentados olhando para nossos celulares,
esperando qualquer atualização, enquanto Tristan continuava andando da cozinha para a sala e vice-versa. Por volta das 23h30, meu celular vibrou com uma mensagem de Yamada dizendo que encontraram um apartamento vazio, mas a correspondência estava se acumulando, o que não era um bom sinal. Tristan estava prestes a ligar para o detetive quando seu celular tocou com um número desconhecido. A voz da irmã veio pelo alto-falante e ambos quase desabamos de alívio. Ela explicou que seu celular descarregou ontem e que estava ligando do celular de um colega de trabalho em uma conferência de trabalho a 2 horas de distância. Tristan colocou-a no viva voz e começou a contar sobre Oscar e a caixa que encontramos, mas ela o interrompeu. Ela disse que 2 noites atrás viu um sedã azul estacionado fora do prédio dela, o que lhe deu uma sensação ruim, e agora ela sabia por quê. Yamada devia estar monitorando nossas ligações, porque meu celular tocou logo em seguida com ele, perguntando se podíamos colocar a irmã em uma chamada A3. Ela concordou, e Yamada nos disse que precisava de todos nós na delegacia na primeira hora da manhã para depoimentos detalhados. Ele perguntou à irmã se o prédio dela tinha câmeras de segurança, e ela disse que sim, poderia conseguir imagens com o gerente. Yamada disse a ela para não voltar ao apartamento sozinha e ficar com amigos até que isso fosse resolvido. Ela concordou e disse que voltaria de carro naquela noite para ficar com uma colega de quarto da faculdade que morava do outro lado da cidade. Todos tentamos dormir um pouco, mas eu continuava checando os alarmes da porta a cada hora, e Tristan nunca foi realmente para a cama, apenas ficou sentado no sofá com um taco de beisebol. Na manhã seguinte, nos encontramos na delegacia às 8 em ponto, e a irmã já estava lá, parecendo exausta. Yamada nos levou para salas separadas primeiro para obter depoimentos individuais, sem que influenciássemos as memórias uns dos outros. Passei 2 horas revisando cada detalhe do confronto com Oscar, desde ele bloquear minha caminhonete até me dar uma cotovelada nas costelas. O detetive me fez descrever exatamente como Oscar agarrou Tristan e as ameaças específicas que ele fez sobre a irmã. Depois nos reuniram em uma sala de conferências onde Tristan passou por 2 meses do comportamento escalante do Oscar. Ele descreveu Oscar socando buracos nas paredes quando estava com raiva e jogando móveis durante discussões sobre pratos ou barulho. A irmã falou sobre sua visita 3 semanas atrás e como Oscar aparecia onde quer que ela estivesse no apartamento. Ela disse que ele batia na porta do banheiro enquanto ela tomava banho para fazer perguntas aleatórias, e uma vez ela acordou e o encontrou parado na porta do quarto de hóspedes apenas a observando. Yamada anotava tudo, e depois pediu consentimento por escrito para obter imagens de segurança do antigo prédio do Tristan. Ele explicou que estavam construindo uma linha do tempo completa dos movimentos do Oscar para estabelecer padrões para a promotoria. O detetive disse que precisavam de cada ângulo de câmera do prédio, do estacionamento e de quaisquer negócios próximos que pudessem ter capturado Oscar indo e vindo. Assinamos os formulários imediatamente, e Yamada disse que as imagens ajudariam a provar que Oscar mentiu sobre seu horário de trabalho e paradeiro. A irmã pegou o celular e mostrou a Yamada capturas de tela de mensagens estranhas de números desconhecidos que ela vinha recebendo por semanas. Todas diziam coisas como perguntar se ela precisava de ajuda para carregar mantimentos ou mencionando que haviam na cafeteria. Yamada comparou-as às entradas no caderno do Oscar, e os detalhes combinavam perfeitamente, como mencionar sua bolsa de ginástica roxa ou o sanduíche específico que ela pediu. A irmã começou a chorar quando percebeu que Oscar a estava observando por pelo menos 6 semanas antes mesmo de ela visitar Tristan. Ela disse que Oscar sabia o horário de sua aula de yoga e qual esteira ela usava na academia, coisas que ela nunca contou a ninguém. Uma mulher chamada Denise Brooks entrou e se apresentou como uma defensora de vítimas que ajuda pessoas nessas situações. Ela sentou com a irmã e explicou como funcionam os casos de perseguição e que tipos de ordens de proteção estavam disponíveis. Denise deu informações sobre serviços de aconselhamento e ajudou a preencher a papelada para uma ordem de restrição de emergência contra Oscar. Enquanto trabalhavam nisso, Yamada recebeu uma ligação do laboratório e colocou no viva voz para que Tristan e eu ouvíssemos. O técnico disse que testes preliminares confirmaram que o sangue nas joias era humano e vinha de pelo menos 4 pessoas diferentes com base na análise de tipo sanguíneo. Yamada desligou e imediatamente ligou para alguém chamado Hunter Vaughn, que ele disse ser o promotor designado para construir o caso. Ele nos disse que essa evidência era suficiente para mandados de busca, e eles estavam se movendo rápido antes que Oscar pudesse destruir qualquer coisa. Às 17 horas daquela noite, Yamada ligou para dizer que haviam executado um mandado de busca no quarto do Oscar no antigo apartamento. O detetive disse que encontraram 3 câmeras escondidas em saídas de ar, produtos de limpeza industriais com traços de sangue e uma bolsa com 6 placas de carro diferentes. Também encontraram recibos de unidades de armazenamento e lojas de ferragens datando de 3 anos, muito mais tempo do que qualquer uma das carteiras que encontramos. Uma das etiquetas de chave do chaveiro do Oscar correspondia a uma instalação de armazenamento a cerca de 20 minutos do outro lado da cidade. Yamada disse que estava conseguindo um mandado de emergência para aquele local, mas avisou que poderia levar algumas horas para coordenar com o juiz certo. Ele me pediu para voltar à delegacia para ajudar a mapear os outros endereços nas chaves. Passei as próximas 3 horas com Yamada revisando mapas da cidade e cruzando os endereços etiquetados com relatórios de pessoas desaparecidas. Cada endereço era um apartamento no térreo com portas de correr ou janelas facilmente acessíveis, todos dentro de um círculo de 16 quilômetros do trabalho do Oscar. O padrão era tão claro que Yamada chamou outros 2 detetives para começar a verificar esses locais imediatamente. Tristan de repente se levantou da mesa e disse que precisávamos avisar todas as mulheres nesses bairros agora. Suas mãos tremiam enquanto tentava pegar o celular do Yamada na mesa. O detetive segurou seu pulso e disse para ele desacelerar e pensar nisso. Yamada explicou que tornar isso público poderia fazer Oscar fugir ou destruir evidências que ainda não encontramos. Se Oscar soubesse que tínhamos sua caixa, ele poderia desaparecer para sempre, e nunca o pegaríamos. O rosto de Tristan ficou vermelho enquanto ele argumentava
falava sobre mulheres inocentes estarem em perigo agora. Entendi seu pânico, mas Yamada estava certo sobre a necessidade de sermos inteligentes. O detetive prometeu que já tinham unidades verificando esses endereços e aumentariam as patrulhas sem alertar Oscar. Tristan desabou na cadeira, dividido entre querer gritar avisos e saber que isso poderia arruinar tudo. Ficamos lá por mais uma hora enquanto Yamada coordenava com outras delegacias sobre os endereços. Por volta das 20 horas, o celular do Yamada tocou com a notícia de que o mandado para a unidade de armazenamento foi aprovado. Ele nos disse para ficar na delegacia enquanto ele ia com a equipe forense verificar. Esperamos naquela pequena sala, tomando café ruim e pulando toda vez que alguém passava. 2 horas depois, Yamada ligou, e sua voz soava diferente, mais dura de alguma forma. Ele disse que a unidade de armazenamento era pior do que pensávamos, e precisavam de mais pessoas lá imediatamente. Quando ele voltou para a delegacia, seu rosto estava pálido, e ele teve que se sentar antes de falar. A unidade tinha mais carteiras de motorista, pelo menos 20 a mais que não estavam na caixa do Oscar. Havia sacos de lixo cheios de roupas femininas, cada saco etiquetado com datas remontando a 4 anos. Encontraram centenas de fotos que Oscar tirou de mulheres sem elas saberem, em mercados, academias e cafeterias. Algumas fotos tinham marcas de X vermelho desenhadas sobre os rostos, e essas mulheres correspondiam às carteiras encontradas. No fundo da unidade, havia caixas pequenas com joias, presilhas de cabelo e outros itens pessoais, cada caixa etiquetada com o nome de uma mulher. Yamada disse que o promotor precisava ver isso imediatamente, e ligou para alguém chamado Hunter Vaughn. Em 30 minutos, Vaughn chegou à delegacia de terno. Apesar de ser quase meia-noite, ele olhou as fotos das evidências no computador do Yamada e continuava balançando a cabeça. Vaughn disse que isso era suficiente para várias acusações de assassinato assim que combinassem o DNA dos itens. Ele começou a fazer ligações para obter mais recursos para o caso imediatamente. Enquanto trabalhavam nisso, Tristan recebeu uma mensagem da irmã dizendo que viu um sedã azul fora do apartamento da amiga. Ela estava ficando lá em vez do próprio apartamento, mas estava com medo de que Oscar a tivesse encontrado de alguma forma. Yamada imediatamente chamou um carro de patrulha para verificar a área e disse à irmã para ficar dentro com as portas trancadas. Os policiais encontraram um sedã azul, mas as placas não correspondiam ao carro do Oscar. Ainda assim, Yamada decidiu que não podiam arriscar com a segurança dela. Ele providenciou para que ela fosse transferida para um local seguro que apenas ele e outro detetive saberiam. Eles organizaram verificações regulares de patrulha a cada 2 horas para garantir que ela ficasse segura. A irmã fez uma mala enquanto os policiais esperavam do lado de fora e a levaram para o novo local naquela noite. Na manhã seguinte, Yamada descobriu algo que mudou como entendíamos o padrão do Oscar. Ele encontrou uma queixa apresentada por uma mulher chamada Sarah, que trabalhou com o Oscar 2 anos atrás. Ela relatou que Oscar a seguiu até em casa, deixou bilhetes no carro dela e apareceu nos lugares que ela frequentava. A queixa não deu em nada porque não havia provas suficientes, mas a descrição dela combinava exatamente com o que Oscar estava fazendo agora. Isso significava que Oscar vinha perseguindo mulheres há anos e escalou de assédio para assassiná-las. Yamada rastreou as informações atuais da Sarah para avisá-la e obter um depoimento completo sobre o comportamento do Oscar naquela época. Enquanto ele trabalhava nisso, a equipe técnica puxou dados de leitores de placas de carros pela cidade. Eles encontraram o carro do Oscar perto de 2 cenas de crime diferentes nos dias exatos em que essas mulheres desapareceram. Um leitor capturou seu carro estacionado a 3 quarteirões do apartamento de uma vítima por 4 horas na noite em que ela desapareceu. Outro mostrou ele passando pelo local de trabalho de outra vítima 6 vezes em um dia antes de ela sumir. A trilha digital estava construindo uma linha do tempo que combinava perfeitamente com as evidências físicas. Vaughan disse que esse tipo de dado destruiria qualquer álibi que Oscar tentasse alegar. Naquela tarde, tive que voltar ao antigo apartamento do Tristan com 2 policiais para pegar meu celular debaixo do sofá. Entrar naquele espaço me deu arrepios, sabendo quem Oscar realmente era. O apartamento parecia diferente, mais escuro de alguma forma, como se as paredes soubessem que tipo de monstro vivia ali. Peguei meu celular rapidamente, enquanto os policiais tiravam mais fotos do quarto do Oscar. Eles encontraram um painel escondido no armário dele com mais equipamentos de vigilância e notas sobre as rotinas de mulheres. Estar naquele apartamento por apenas 10 minutos me deu vontade de tomar banho por horas. 2 dias depois, a irmã ligou para Yamada em pânico, dizendo que viu o carro do Oscar novamente perto do local seguro. Ela tinha certeza de que era ele dessa vez, porque reconheceu a amassada no para-choque dianteiro. Policiais correram para a área, mas o carro já tinha ido embora quando chegaram. Yamada aumentou a proteção dela e designou um policial à paisana para ficar perto do prédio dela. Ele também começou a rastrear os movimentos atuais do Oscar mais agressivamente por meio de uso de cartão de crédito e sinais de celular. O próximo desenvolvimento veio de uma fonte inesperada. Uma vizinha do antigo prédio do Tristan entrou na delegacia, dizendo que viu toda a atividade policial e queria compartilhar o que notou sobre Oscar. Ela descreveu ele carregando grandes sacos de lixo para o carro às 3 ou 4 da manhã, várias vezes. Ela se lembrava porque seu bebê acordava, e ela o via pela janela, colocando coisas no porta-malas. Ela disse que Oscar ficava fora por horas e voltava sem os sacos. Cada detalhe que ela compartilhava adicionava outra peça ao caso que Vaughan estava construindo. Então veio uma grande virada quando imagens de segurança de uma cafeteria mostraram Oscar seguindo uma das mulheres desaparecidas. O vídeo era de apenas 3 dias antes de ela desaparecer e mostrava Oscar sentado a 2 mesas de distância, observando-a quando ela saiu. Ele a seguiu imediatamente e câmeras de rua o capturaram ficando a 6 metros atrás dela por 6 quarteirões. A qualidade era clara o suficiente para ver seu rosto perfeitamente, e o carimbo de data e hora combinava com quando a colega de quarto da mulher disse que ela nunca voltou para casa. Vaughan disse que esse vídeo seria devastador para qualquer defesa que o advogado de Oscar tentasse. A investigação estava se movendo rápido agora
agora, com evidências se acumulando de todas as direções. Denise Brooks se encontrou conosco para explicar o que aconteceria quando isso fosse a julgamento. Ela disse que precisaríamos testemunhar sobre encontrar a caixa e o confronto com Oscar. Ela nos orientou a manter a calma e nos ater aos fatos, sem nos emocionarmos no tribunal. Ela trabalhou em dezenas de casos de assassinos em série e sabia como os advogados de defesa tentavam desacreditar testemunhas. Ela nos deu técnicas para lidar com questionamentos agressivos e manter o foco na verdade. Ela também explicou como descrever o impacto dos crimes do Oscar sem usar linguagem inflamatória que pudesse causar um julgamento anulado. Yamada ligou na manhã seguinte, dizendo que rastreou o antigo chefe do Oscar no depósito onde ele trabalhava. O cara lembrava claramente do Oscar, e não de uma forma boa. Ele demitiu o Oscar 8 meses atrás depois que 3 mulheres diferentes reclamaram que ele a seguia até seus carros após o trabalho. O chefe tinha imagens de segurança do Oscar esperando pelos veículos delas e tentando conseguir seus números de telefone, mesmo depois de dizerem não. Uma mulher pediu demissão porque Oscar continuava aparecendo na cafeteria onde ela ia nas pausas. O chefe disse que Oscar ficou bravo quando foi demitido e ameaçou processar por demissão injusta, mas nunca seguiu adiante. Esse padrão combinava com tudo o que estávamos vendo agora, mas muito pior. Não consegui me concentrar no trabalho naquele dia e ficava checando o estacionamento à procura de sedãs azuis. Por volta do almoço, vi um estacionado do outro lado da rua e meu coração disparou. Liguei para Tristan, que me disse para ligar para Yamada imediatamente. Enquanto esperava o detetive atender, observei o carro e vi um homem idoso sair com suas compras. Carro diferente, mas a paranoia estava me deixando nervoso com tudo. Yamada disse que isso era normal e sugeriu que eu instalasse câmeras de painel no meu carro para ter paz de espírito. Comprei 2 naquela tarde e as configurei para gravar frente e traseira. Também comecei a compartilhar minha localização com Tristan e Yamada pelo celular. O detetive disse que Oscar ainda estava desaparecido, mas eles estavam monitorando seus cartões de crédito e pontos de encontro conhecidos. A irmã do Tristan ligou naquela noite com notícias do gerente do prédio dela. O gerente puxou os registros de entrada após o pedido do Yamada e encontrou algo estranho. Alguém usou uma chave de manutenção para entrar no prédio 6 vezes no último mês, quando ela não estava em casa. Os carimbos de data e hora mostravam entradas durante o horário de trabalho dela, e a pessoa ficava entre 20 e 40 minutos cada vez. A parte realmente assustadora era que Oscar disse ao Tristan que trabalhava nesses horários exatos no depósito, mas os registros de entrada provavam que ele estava mentindo. Ele esteve no prédio dela enquanto dizia estar no trabalho. A equipe forense teve mais más notícias sobre as ferramentas encontradas no carro do Oscar. As marcas de alavanca em uma barra de ferro combinavam com danos de 3 arrombamentos diferentes nos últimos 2 anos. Todos os 3 eram apartamentos onde mulheres jovens moravam sozinhas e relataram sentir que alguém esteve em suas casas. Nada foi roubado, mas encontraram coisas movidas e roupas íntimas desaparecidas. A polícia não conectou esses casos antes porque aconteceram em bairros diferentes. Agora estava claro que Oscar vinha invadindo casas há anos, sem que ninguém percebesse que era a mesma pessoa. Tristan veio até minha casa naquela noite e passamos horas escrevendo cada interação que tivemos com Oscar, cada comentário estranho que ele fez sobre mulheres, cada vez que chegou tarde em casa, cada história estranha que não fazia sentido. Documentamos as datas e horários da melhor forma que lembrávamos. Tristan lembrou de Oscar falando sobre uma garçonete em uma lanchonete que estava pedindo por isso, por ser amigável. Outra vez, Oscar mencionou seguir uma mulher para casa a partir de um bar para garantir que ela chegasse segura, embora ela não o conhecesse. Digitamos 15 páginas de notas e as enviamos por e-mail para Yamada, que disse que essa linha do tempo ajudaria os promotores a mostrar como o comportamento do Oscar escalou ao longo do tempo. O próximo problema veio de um lugar inesperado. Quando uma repórter apareceu no meu apartamento perguntando sobre a investigação de um assassino em série, disse que não sabia de nada, mas ela disse que tinha fontes dizendo que civis encontraram evidências. Vaughn ligou em 1 hora, avisando para não falarmos com a mídia. Ele disse que estavam tentando manter os detalhes selados para que o eventual advogado do Oscar não pudesse alegar contaminação do júri. A repórter voltou mais 2 vezes, mas não atendia a porta. Tristan teve 3 repórteres ligando para ele, e um até apareceu no trabalho dele. Ambos tivemos que mudar nossos números de telefone para parar as ligações. A equipe do Vaughn fez progresso com os registros bancários que intimaram das contas do Oscar. Os registros mostraram Oscar fazendo saques em dinheiro em caixas eletrônicos, perto de onde 3 vítimas foram vistas pela última vez. Um saque foi 2 horas antes de uma mulher desaparecer naquele bairro exato. Outro foi na manhã em que uma vítima diferente desapareceu de uma cafeteria a 4 quarteirões daquele caixa eletrônico. A trilha financeira colocou Oscar nos lugares certos, nos momentos certos, para vários desaparecimentos. A irmã do Tristan trabalhou com a polícia para mapear sua rota completa de corrida pelo parque. Ela geralmente corria o mesmo circuito de 5 km todas as manhãs às 6h30. Yamada aumentou silenciosamente as patrulhas naquela área, sem tornar isso óbvio. Eles também avisaram outros corredores regulares para variar suas rotas e horários, sem explicar por quê. O esforço de proteção comunitária estava crescendo, mas eles tinham que tomar cuidado para não causar pânico ou alertar Oscar de que estavam atrás dele. Então veio uma grande virada quando uma bartender viu a foto do Oscar no noticiário e o reconheceu. Ela se lembrou dele de 6 meses atrás porque ele a deixou desconfortável ao ficar encarando uma mulher a noite toda. A mulher saiu com amigos, mas Oscar o seguiu imediatamente. A bartender ficou preocupada o suficiente para anotar a placa do carro do Oscar caso algo acontecesse. Ela ainda tinha isso em seu caderno e deu para a polícia. Eles rastrearam a mulher que Oscar estava observando e ela era uma das vítimas desaparecidas. A bartender identificou Oscar em uma formação de fotos sem hesitação. Seu depoimento colocaria Oscar com uma vítima apenas horas antes de ela desaparecer. Vaughn passou os próximos 3 dias finalizando todos os mandados de prisão, enquanto
Yamada coordenava equipes de vigilância nos locais conhecidos do Oscar. A tensão de esperar era insuportável, porque sabíamos que Oscar estava lá fora em algum lugar e poderia estar caçando alguém novo. Cada sedã azul fazia meu estômago revirar, e comecei a carregar spray de pimenta em todos os lugares. Tristan mal dormia e continuava ligando para a irmã várias vezes ao dia para checar. O detetive disse que tinham equipes vigiando o antigo apartamento do Oscar, a casa da mãe dele e vários bares que ele frequentava. Eles precisavam pegá-lo sem assustá-lo para que não fugisse, porque se ele desaparecesse agora, com tudo o que sabia sobre a investigação, seria um desastre. 3 dias depois, eu estava voltando do mercado quando vi o sedã azul do Oscar estacionado a 3 quarteirões do meu prédio. Meu coração disparou e me escondi em uma entrada, pegando meu celular para ligar para Yamada enquanto observava o carro do outro lado da rua. O detetive atendeu no segundo toque e me disse para ficar em algum lugar seguro, enquanto unidades sem identificação seguiam para lá. Entrei na cafeteria da esquina e observei pela janela enquanto 2 carros sem identificação chegaram em minutos, estacionando em ângulos diferentes para bloquear Oscar se ele tentasse correr. Os policiais ficaram em seus carros por cerca de 10 minutos, apenas observando. Então, um deles saiu e passou pelo sedã do Oscar, bem casual, como se fosse apenas um cara indo para o trabalho. Ele olhou dentro ao passar e continuou andando até o final do quarteirão antes de voltar. Outro policial apareceu da direção oposta, e ambos convergiram para o sedã ao mesmo tempo, mas ele estava vazio. Eles verificaram as placas e começaram a checar os prédios próximos, enquanto eu ficava na cafeteria, tomando café frio com as mãos trêmulas. Cerca de 1 hora depois, Yamada ligou de volta, dizendo que rastrearam Oscar até um estacionamento coberto a 6 quarteirões dali, onde câmeras de segurança o pegaram trocando as placas do carro. As imagens mostravam ele tirando placas roubadas do porta-malas e trocando-as, olhando por cima do ombro o tempo todo como se soubesse que alguém poderia estar observando. As imagens da câmera corporal dos policiais que o seguiram até o estacionamento eram cristalinas, mostrando Oscar jogando as placas originais em uma caçamba e saindo com as roubadas. Yamada disse que isso era exatamente o que precisavam para mostrar consciência de culpa, que Oscar sabia que a polícia estava procurando por ele e estava ativamente tentando se esconder. A equipe de vigilância ficou com ele por mais 2 dias, seguindo-o para diferentes motéis e observando-o trocar placas mais 3 vezes. Finalmente, eles tinham o suficiente e agiram. Quando Oscar parou em um posto de gasolina na rodovia, 6 carros de patrulha o cercaram nas bombas, e os policiais se aproximaram com armas em punho, ordenando que ele levantasse as mãos e saísse do veículo. Oscar ficou lá por um longo momento, olhando para todos os policiais, então lentamente levantou as mãos e se ajoelhou sem dizer uma palavra. Eles o algemaram, e ele apenas encarava para a frente, sem lutar ou discutir ou qualquer coisa. Um dos policiais perguntou se ele entendia seus direitos, e Oscar disse as únicas palavras que diria por semanas, pedindo por seu advogado. Assistir ao vídeo da prisão mais tarde na delegacia trouxe uma mistura estranha de alívio e temor, sabendo que ele estava preso, mas também sabendo o que ele fez com todas aquelas mulheres. A busca no carro do Oscar encontrou luvas de látex enfiadas sob o assento do motorista, com o que parecia sangue seco nelas, além de um mapa impresso com o parque de corrida circulado em marcador vermelho. O mapa tinha horários escritos à mão ao longo do trajeto, mostrando quando diferentes partes estavam vazias, e a rota usual da irmã estava traçada com caneta. Havia também binóculos, abraçadeiras, um rolo de fita adesiva e uma faca de caça em uma bolsa no porta-malas. Yamada nos mostrou fotos de tudo e disse que Oscar estava ativamente caçando, que a irmã esteve a dias, ou talvez horas, de se tornar sua próxima vítima. O advogado do Oscar, Felipe Zamora, apareceu na delegacia em 2 horas após a prisão. Um advogado de defesa, caro em um terno de $1.000, que imediatamente bloqueou qualquer tentativa de interrogar Oscar. Zamora exigiu ver todas as evidências e começou a protocolar moções antes mesmo de Oscar ser processado, argumentando busca e apreensão ilegal. Embora a prisão tenha sido limpa, o advogado impediu Oscar de dizer qualquer coisa que pudesse ser usada contra ele, mas Yamada disse que isso não importava porque as evidências físicas eram esmagadoras. Na audiência de fiança, 3 dias depois, o promotor Hunter Vaughn apresentou o caso peça por peça, mostrando ao juiz fotos da caixa de troféus, as joias manchadas de sangue, as carteiras das vítimas e o caderno de vigilância. Vaughn argumentou que Oscar representava um perigo extremo para a comunidade e era um claro risco de fuga, dado a troca de placas e a mudança de motéis. Zamora tentou argumentar que Oscar tinha laços com a comunidade e não iria a lugar nenhum, mas o juiz não acreditou. Após ver aquelas fotos, o juiz negou a fiança completamente, ordenando que Oscar ficasse detido até o julgamento, e via a mandíbula do Oscar se contrair quando a decisão foi anunciada. Enquanto isso, o laboratório forense estava processando todas as evidências da caixa e do carro do Oscar, fazendo testes de DNA nas manchas de sangue e comparando-as com amostras das famílias das mulheres desaparecidas. 2 semanas depois, os resultados voltaram com correspondências entre o sangue nas joias e o DNA de escovas de cabelo de 2 das vítimas que as famílias guardaram. As evidências científicas transformaram o que já era um caso forte em algo praticamente impossível de defender. Vaughn nos chamou para preparar para o grande júri, explicando como precisaríamos testemunhar sobre encontrar a caixa e tudo o que aconteceu com Oscar no antigo apartamento. A audiência do grande júri aconteceu 1 mês após a prisão em uma pequena sala com painéis de madeira, com 23 pessoas nos encarando enquanto respondíamos perguntas. Tristan foi primeiro, descrevendo as ameaças do Oscar sobre sua irmã e como encontramos a caixa por acidente. Depois testemunhei sobre o confronto, encontrar as evidências e avistar o carro do Oscar perto do meu lugar. O promotor fez perguntas diretas, e nós apenas contamos a verdade sobre o que vimos e o que aconteceu. A coisa toda levou cerca de 3 horas, e foi muito menos dramática do que eu esperava. Apenas uma exposição cuidadosa de fatos que construía o caso, peça por peça.
dessa. O grande júri voltou com acusações por múltiplos counts de assassinato, sequestro, perseguição e tentativa de sequestro da irmã. Durante tudo isso, a irmã estava trabalhando com Denise Brooks para obter uma ordem de proteção permanente contra Oscar, mesmo ele estando preso. Seu empregador foi incrível com toda a situação, oferecendo realocá-la temporariamente para seu escritório em outro estado e fornecendo escoltas de segurança quando necessário. A empresa entendeu o trauma pelo qual ela estava passando e deu a ela arranjos de trabalho flexíveis para que pudesse lidar com toda a parte legal enquanto mantinha seu emprego. Ela acabou se mudando para a casa de uma amiga, a 2 horas de distância por alguns meses, apenas para se sentir segura enquanto tudo se desenrolava. Denise Brooks passou semanas coordenando com as famílias das vítimas do Oscar, lidando com notificações com um cuidado e privacidade incríveis. Algumas famílias estiveram procurando por suas filhas ou irmãs por mais de um ano, colocando cartazes e contratando investigadores particulares. E agora, finalmente, tinham respostas. Mesmo que fossem as piores respostas possíveis, Brooks garantiu que cada família recebesse o suporte necessário e manteve a mídia afastada enquanto eles processavam tudo. 2 meses depois, Zamora protocolou várias moções tentando excluir as evidências da unidade de armazenamento, alegando que os policiais não tinham mandados adequados e bagunçaram a cadeia de custódia de alguma forma. Vaughan passou 3 dias no tribunal com pilhas de papelada mostrando cada passo que a polícia deu, cada formulário preenchido, cada assinatura obtida, e o juiz derrubou cada um dos argumentos de Zamora. As notícias locais pegaram a história após essa audiência, e em dias, mais mulheres começaram a ligar para a delegacia, dizendo que Oscar também as perseguiu. Halle Westbrook dirigiu 4 horas para se encontrar com Yamada e disse que Oscar a seguiu pelo campus 2 anos atrás, tirando fotos dela, aparecendo no trabalho dela, deixando bilhetes no carro, até que ela se transferisse de escola. Ela trouxe cópias dos relatórios policiais que fez na época, que não deram em nada porque não podiam provar que era ele. Mas agora, com tudo o mais, seu depoimento mostrava que Oscar vinha caçando mulheres por anos antes de começar a matá-las. O julgamento finalmente começou 7 meses após a prisão, e a primeira semana foi apenas especialistas forenses mostrando ao júri todas as evidências físicas. Eles trouxeram a caixa que encontramos, e vi vários jurados recuarem quando viram as joias manchadas de sangue espalhadas na mesa de evidências. O técnico forense explicou como combinaram o DNA das joias com 3 das mulheres desaparecidas, como os padrões de sangue mostravam que os itens foram removidos enquanto as vítimas ainda sangravam, e um jurado até cobriu a boca com a mão. Zamora continuava objetando a tudo, tentando fazer parecer que as evidências foram plantadas ou contaminadas. Mas Vaughan tinha documentação para cada momento desde que encontramos a caixa até ela entrar no armário de evidências. No 4º dia do julgamento, Zamora tentou lançar a teoria de que outra pessoa era o verdadeiro assassino, e Oscar foi incriminado, sugerindo que talvez um dos ex-namorados das vítimas tivesse feito isso. Vaughan apresentou imagens de vigilância de 6 locais diferentes, mostrando o carro do Oscar em cada cena de crime nos dias exatos em que essas mulheres desapareceram, além dos dados do leitor de placas que rastrearam seus movimentos, além dos registros bancários mostrando ele fazendo saques em caixas eletrônicos perto de onde os corpos foram encontrados. Cada ângulo que Zamora tentava era derrubado por montanhas de evidências, e dava para ver ele ficando mais desesperado conforme o julgamento avançava. O argumento final do promotor durou 2 horas, com Vaughan guiando o júri pelo padrão de escalada de perseguição para sequestro e assassinato, mostrando como Oscar ficava mais ousado com cada vítima. Ele lembrou a ele sobre o caderno com o cronograma da irmã, as chaves de todos aqueles apartamentos, a caixa de troféus, e como, se não tivéssemos encontrado aquela evidência por acidente, ela teria sido a próxima. A voz de Vaughan ficou baixa quando ele falou sobre as famílias sentadas na galeria que estiveram procurando por suas filhas por meses ou anos, e como a ação rápida de pessoas comuns e da polícia impediu que outra família se juntasse a elas. O júri entrou em deliberação numa 4ª à tarde, e todos pensamos que voltariam em poucas horas com o quão forte era o caso, mas eles não voltaram naquele dia, nem no próximo. Tristan estava ficando louco esperando, me ligando a cada poucas horas, perguntando se eu tinha ouvido algo, preocupado que de alguma forma Oscar pudesse escapar. Na 6ª à tarde, após 3 dias completos, o oficial de justiça anunciou que tinham um veredicto. O tribunal estava lotado enquanto o presidente do júri se levantava e lia: culpado na primeira acusação de assassinato, depois culpado na segunda, depois culpado em cada uma das acusações de assassinato, sequestro, perseguição e tentativa de sequestro da irmã. Oscar apenas ficou sentado lá, encarando para a frente, sem emoção alguma, como se estivessem lendo o veredicto de outra pessoa. 2 semanas depois, na sentença, o juiz fez um longo discurso sobre como Oscar era um dos predadores mais perigosos que ele viu em 30 anos no tribunal. Ele impôs sentenças de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, o que significa que Oscar teria que cumprir várias vidas antes de ser considerado para soltura. O juiz também emitiu ordens de restrição permanentes para todas as vítimas sobreviventes e testemunhas, incluindo eu, Tristan e sua irmã, mesmo que Oscar nunca saísse. Após tudo estar oficialmente encerrado, Brooks coordenou conosco para devolver alguns dos itens recuperados às famílias que os queriam de volta. A maioria não queria nada que aquele monstro tivesse tocado, mas algumas famílias queriam as carteiras de motorista de suas filhas, ou peças específicas de joias que foram presentes de avós ou tinham significado especial. Foi difícil ver esses pais pegarem esses pequenos itens, sabendo que era tudo o que eles teriam de volta de suas filhas. A irmã começou a reconstruir sua vida, pedaço por pedaço, trocando fechaduras, instalando um sistema de segurança, tomando rotas diferentes para o trabalho todos os dias. Ela se juntou a um grupo de apoio para pessoas que foram perseguidas, encontrando-se toda semana com outros que entendiam como era ser caçado. Sua terapeuta era especializada em trauma de crimes
predatórios e a ajudou a lidar com o medo de que Oscar pudesse de alguma forma sair ou que outra pessoa pudesse persegui-la. Ela me disse meses depois que o grupo salvou sua sanidade. Estar com pessoas que não achavam que ela estava exagerando quando verificava os retrovisores constantemente ou pulava com barulhos inesperados. Tristan também começou a ver um terapeuta, lidando com essa mistura louca de culpa por pegar a caixa errada, mas também alívio por seu erro ter salvo vidas. O terapeuta o ajudou a entender que, embora tenha sido um acidente, suas ações levaram à captura de Oscar antes que ele pudesse matar novamente, incluindo sua irmã. Ele ainda tinha pesadelos com o que poderia ter acontecido se não tivéssemos encontrado aquela caixa, se Oscar tivesse chegado a ela primeiro. Mas, lentamente, ele começou a aceitar que fizemos a coisa certa com o que encontramos. A coisa toda mudou como eu via o mundo. Me fez checar fechaduras 2 vezes e olhar por cima do ombro mais. Comecei a carregar spray de pimenta e instalei câmeras no meu apartamento, coisas que nunca pensei antes. Tristan, sua irmã e eu acabamos com esse vínculo estranho, enviando mensagens de verificação de segurança aleatórias e nos encontrando a cada poucas semanas. Tomávamos café ou almoçávamos, sem falar realmente sobre Oscar, mas apenas garantindo que todos estavam bem. 6 meses após o fim do julgamento, Tristan organizou um jantar em um restaurante italiano no centro. Sua irmã voou de sua nova cidade, onde foi transferida para o trabalho, querendo distância de tudo. Sentamos em uma cabine nos fundos comendo massa e pãezinhos. Ninguém estava realmente com fome, mas seguimos os movimentos. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou minha mão, dizendo que não estaria viva se eu não tivesse agido tão rápido naquele dia. Eu disse a ela que todos apenas fizemos o que tínhamos que fazer, mas ela balançou a cabeça e apertou mais forte. Tristan levantou seu copo d'água para um brinde à sobrevivência e brindamos sem sorrir. 3 semanas depois, Yamada apareceu no meu apartamento com boas notícias sobre os recursos do Oscar. O detetive parecia cansado, mas satisfeito, explicando como cada recurso foi negado pelos juízes. Ele disse que nossa preservação de evidências e pensamento rápido tornaram o caso tão sólido que o advogado do Oscar não tinha com o que trabalhar. As sentenças de prisão perpétua consecutivas permaneceriam, sem chance de liberdade condicional nunca, e Oscar morreria na prisão. Yamada nos agradeceu novamente por agirmos rápido, dizendo que a maioria das pessoas teria entrado em pânico e contaminado as evidências. Perguntei se as famílias de outras vítimas conseguiram algum fechamento, e ele assentiu, dizendo que vários casos antigos foram resolvidos por causa do que encontramos. A irmã começou a correr novamente 4 meses depois disso, mas nunca mais sozinha. Ela se juntou a um grupo de corrida que se encontrava 3 manhãs por semana no parque perto do seu novo apartamento. Eu a visitei uma vez e os vi alongando antes da corrida. 6 mulheres, todas cuidando umas das outras. Ela usava cores vivas agora, em vez do cinza e preto em que se escondia após tudo o que aconteceu. Sua terapeuta disse que retomar atividades que Oscar tentou tirar dela era importante para a cura. O grupo sabia da história dela e garantiu que ela nunca corresse sozinha. Sempre havia alguém ao lado ou atrás dela. Ela me disse que era bom correr novamente sem olhar por cima do ombro a cada poucos segundos. Tristan finalmente desmontou os alarmes de porta do seu apartamento na mesma época. Eles estavam acumulando poeira na gaveta da cozinha há semanas. As baterias provavelmente estão descarregadas, disse ele. Ele conheceu alguém no seu grupo de terapia, outra pessoa lidando com trauma de uma situação violenta. Ela entendia porque ele ainda pulava com barulhos repentinos e verificava suas fechaduras várias vezes. Eles foram devagar, muitos encontros para tomar café e caminhadas em lugares públicos antes de qualquer coisa a mais. Ele acabou mostrando a ela todo o arquivo do caso, e ela não fugiu, apenas segurou sua mão mais forte. Eu o vi relaxar pela primeira vez em mais de um ano, os ombros finalmente caindo dos ouvidos. Nossos celulares pararam de tocar com atualizações do caso. Não havia mais ligações de advogados, defensores de vítimas ou detetives. O caso estava realmente concluído, guardado em armários de arquivos e bancos de dados de computador para sempre. Às vezes, semanas passavam sem que nenhum de nós mencionasse o nome do Oscar, e isso parecia progresso. Falávamos de coisas normais em vez disso, dramas no trabalho, encontros ruins e quais programas estávamos assistindo. Tristan foi promovido no trabalho, sua irmã adotou um cachorro de resgate e eu comecei a namorar novamente. Nós 3 mantivemos nosso encontro mensal fixo para almoçar, geralmente na mesma lanchonete perto do escritório do Tristan. Dividíamos batatas fritas e reclamávamos do trânsito e do clima. Apenas 3 amigos que por acaso compartilharam a pior experiência de nossas vidas. Ninguém mais realmente entendia pelo que passamos. Então nos mantivemos juntos mesmo enquanto construíamos novas vidas. Olhando para trás agora, encontrar aquela caixa pareceu a pior sorte que se transformou no melhor resultado. Oscar estava planejando matar novamente, tinha escolhido sua próxima vítima, e nós o paramos completamente por acidente. Pegar a caixa errada salvou a irmã do Tristan e provavelmente outras mulheres que Oscar estava observando. As evidências eram tão esmagadoras que a justiça realmente funcionou dessa vez, e um monstro foi trancado para sempre. Todos que precisavam se curar tiveram a chance de fazer isso com segurança, sabendo que Oscar não poderia machucar mais ninguém. Todos encontramos maneiras diferentes de seguir em frente, alguns mais rápido que outros, mas todos conseguimos. Os pesadelos desapareceram, os pulos com sombras pararam, e a vida começou a parecer normal novamente. Ainda penso nas mulheres cujas carteiras encontramos, suas famílias finalmente conseguindo respostas após tanto tempo. O que começou como ajudar um amigo a se mudar virou parar um assassino em série e salvar vidas completamente por acidente, mas com um timing perfeito. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.